Oi pessoal, eu sou Maurício do canal Fanáticos e hoje eu vim tirar as cartas para Donald Trump. A tiragem de cartas hoje sobre um dos assuntos mais comentados no momento aí nas mídias, em todos os locais a gente vê aí em questão a Donald Trump. Existe toda uma situação acontecendo em relação à Venezuela e também existem outros locais onde circulam informações a respeito de uma possível invasão de Donald Trump no Brasil. Hoje nas cartas a gente veio ver aí algumas situações nesse sentido, se será mesmo que existe algum risco do Brasil ser invadido por Donald Trump? Será que Lula corre algum tipo de perigo, pode ser prejudicado nesse sentido? Vamos ver o que o tarô, o que as cartas ciganas hoje respondem para a gente em relação a essas duas situações. Pessoal, antes de começar com a tiragem, vou pedir para quem puder deixar aquele super like que me ajuda demais na divulgação. E se não tiver inscrito aqui no canal Fanáticos, aproveita para se inscrever, que tem vídeo todos os dias. Gente, só lembrando, sempre que vamos falar a respeito de política, peço para que mantenham respeito nos comentários em relação ao assunto comentado. Em relação aos outros inscritos, é sempre muito importante a gente manter o respeito em todos os vídeos, mas principalmente quando a gente fala sobre política, eu sempre reforço esse aviso, porque a gente pode ter sim aí comentários mais ásperos às vezes. Então é importante a gente manter os comentários aí de uma maneira sociável. A primeira pergunta que eu separei aqui, gente, só lembrando a respeito da tiragem particular, quem quiser fazer, o número fica aparecendo na tela. A primeira pergunta que eu separei é se Donald Trump pretende invadir o Brasil. Quero saber. A gente já começa aqui com a energia da estrela, tá? Se Donald Trump pretende invadir o Brasil. O Hierofante, 6 de espadas. Ó, a gente já começa a tiragem com a energia da estrela, tá, gente? A energia do Hierofante, mostrando desejo. Desejo existe aqui, tá? Depois a gente precisa entender melhor se isso vai acontecer de fato, mas um desejo existe. Fundo do deck a gente tem a energia do carro, mas a gente também tem o 6 de pentáculos, que fala sobre cooperação, que fala sobre uma troca ao mesmo tempo. A energia mais geral, assim, ela fala sobre um desejo, mas não é um desejo tão potente, vamos dizer assim. Existe algo que já passou pelos pensamentos dele, um desejo, uma vontade, mas a situação aqui que isso envolveria, essa invasão, no caso, né, em relação ao Brasil especificamente, ela traz um peso maior aqui, porque ela traz o 6 de espadas, que é uma carta que traz um peso maior, que eu digo em relação à Venezuela. O Brasil traz um peso maior, algo que seria muito mais arriscado, vamos dizer assim, com essa rainha de pentáculos. É como se o Brasil tivesse um controle muito maior, uma potência maior, vamos dizer assim. Então isso daqui já seria algo muito mais perigoso, muito mais arriscado, e algo que só seria feito a partir do momento que, em um caso extremo, vamos dizer assim. No fundo do deck a gente tem a carta do carro, a carta do 6 de pentáculos, que mostra muito essa questão de cooperação em um primeiro momento. Então, com esse fundo de deck, gente, eu diria para vocês que por mais que já tivesse passado isso nos pensamentos dele, sacerdotisa aqui também é uma carta muito pacífica, muito intuitiva, que fala sobre conversas, sobre diálogos e sobre cooperação com esses 6 de pentáculos. Pelo tarô, gente, eu diria para vocês que não, tá? De um modo geral, não vejo essa situação acontecendo. Pensamentos já passaram na cabeça dele, mas não vejo essa situação acontecendo, até porque, como eu disse para vocês, é algo que envolveria
eu vou usar uma palavra, uma grande operação, e uma operação muito, muito drástica, muito como se fosse um último recurso, vamos dizer assim. Eu não vejo, gente, sinceramente, essa situação acontecendo, até porque a gente tendo um 6 de pentáculos no fundo do deck, é como se a energia mais forte que tivesse para acontecer aí fosse algum tipo de cooperação e pacificação, vamos dizer assim, dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Vamos ver o que as cartas ciganas trazem. Essa situação pode acontecer aí, uma possível invasão de Donald Trump no Brasil. O que as cartas ciganas trazem? A carta dos caminhos, a carta da lua, a carta do caixão, o chicote, a cobra no fundo do deck. Não, gente, as cartas ciganas também não trazem essa energia acontecendo. A gente tem finalização de ciclo. A lua fala sobre, como eu disse para vocês, algo que já pode ter passado nos pensamentos dele, assim, ou até mesmo conversado. Essa conversa já pode ter acontecido, mas é uma conversa que, como eu disse para vocês, é algo que para acontecer seria um caso bem extremo, e não vejo essa situação sendo extrema, não vejo sendo algo que está nos planos dele como se fosse prioridade. Não vejo, sinceramente, não vejo essa invasão acontecendo. A outra pergunta que eu tinha separado é se o Lula pode se prejudicar de alguma forma nas eleições de 2026 em relação a Donald Trump. Lula pode se prejudicar de alguma forma a cegonha, o urso, a torre. Olha, gente, para quem assistiu meus outros vídeos aí sobre política que eu fiz recentemente, eu até aqui respondendo friamente, tá, gente, de uma maneira objetiva, não vejo Lula se prejudicando em relação a Donald Trump nas eleições. Mas para quem assistiu outros vídeos, ou pode dar uma olhada nos vídeos anteriores que eu trouxe aqui no Fanáticos, me mostra que a energia mais forte que a gente tem é para o Lula disputar as eleições, mas não vejo a permanência dele. Então, existe uma energia muito forte dele não disputar as eleições, de ter um outro nome, e também existe uma energia muito forte de ele disputar as eleições e ser substituído por um vice, como se ele fosse ficar um período apenas de um ano na presidência. Então, de todas as formas, não vejo, mas também não vejo o Lula sendo prejudicado em relação a Donald Trump nas eleições de 2026. Gente, quem puder também estar hypando esse vídeo, aqui embaixo nos comentários tem um botão chamado hypar, você clica nele. Clicando nesse botão, você vai estar ajudando no crescimento do canal, ajuda que o YouTube entregue esse vídeo até outras pessoas, então ajuda no crescimento do canal e ajuda o YouTube a entender que você gosta de assistir esse conteúdo. Então é muito importante ir aqui embaixo e clicar nesse botão chamado hypar. Outra coisa também, quem quiser deixar sugestões de vídeo aqui embaixo nos comentários, você pode estar deixando a sua sugestão de vídeo para que eu possa entender os vídeos que vocês querem assistir aqui no canal. Eu sempre trago os vídeos novos para o canal. Tem vídeo todos os dias aqui no canal Fanáticos, então pode vir aqui todos os dias que vai ter vídeo novo. É por isso que é importante se inscrever e deixar aí o like para que o vídeo chegue até você. E a respeito dos comentários, nos comentários vocês podem deixar os vídeos que vocês querem assistir aqui no canal. Sempre que sobra tempo, eu leio os comentários de vocês para que eu possa trazer aqui para o canal os vídeos mais pedidos. Então é muito importante estar sabendo o que vocês querem assistir aqui no canal para que eu possa trazer os vídeos que vocês querem assistir. Outra coisa, às vezes existem outros vídeos que não são tão pedidos, mas também sobra algum tempo, em alguns momentos eu consigo trazer esses vídeos que também não são tão pedidos. Então, de toda forma, sempre é importante o comentário de vocês para que eu saiba o que vocês querem assistir aqui no canal. É muito importante, eu sempre estou lendo todos os comentários
não consigo responder todos, obviamente, são muitos comentários, então não consigo. Sempre na medida do possível vou deixando os corações, vou lendo os comentários de vocês, então não se preocupem que eu sei o que vocês estão falando comigo, o que vocês estão pedindo, então sempre é visto os comentários de vocês. Então, aqui embaixo vocês deixem a sugestão que eu com certeza vou trazer aqui para o canal na medida do possível. No mais era isso então, gente, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam do like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!